Bom, gente, então, como nós finalizamos, né, o capítulo 2 na aula passada, tá certo? Aí eu vou fazer nessa aula 3 exercícios, certo? Para a gente complementar aí o assunto, ok? Vou fazer um sobre densidade, né? Outro sobre compressibilidade e outro sobre viscosidade, tá certo? Vou fazer só um de cada porque, assim, para fazer o exercício no slide demanda um pouco de tempo, né? Assim, para a gente colocar no slide demanda mais tempo do que se a gente for fazer na sala, né? Fazer na sala, na hora ali a gente faz. Então, se a gente tivesse com as aulas totalmente presenciais, nós iríamos, nessa aula, poderíamos fazer mais exercícios, né? Mas, como a gente está ainda com esse recurso, né? Então a gente vai se limitar nessa aula de hoje só a 3, tá certo? Aí, o que eu vou fazer? Até o final de semana eu já vou preparar a lista completa para vocês, né? Para vocês irem fazendo. Aí quando for na próxima aula, a gente tira reserva um momento da aula para vocês tirarem dúvidas, né? Tentar fazer o exercício e tirar dúvidas. A gente fica montar uma aula mais de dúvida mesmo, assim, né? Vocês possam pegar o exercício e tentar obviamente vai surgir alguma dúvida e eu posso orientar vocês para a gente poder iniciar o nosso capítulo 3, né? Onde a gente vai trabalhar com estática e pressão. Beleza? Professor, não tem como tu colocar nas perguntas já o resultado final, não, pra gente ver se chega? A resposta, Isso, só o resultado final. eu vou colocar então. Pronto, ajuda, viu? Obrigada. Pronto, beleza então. Então vamos lá, certo? Primeiro exercício aqui, ó. Eu escolhi eu peguei assim, às vezes o que acontece com os exercícios, pessoal, eles às vezes acabam se tornando repetitivos, né? Alguns, outros nem tanto. Então eu peguei assim, eu selecionei alguns exemplos que são, vamos dizer assim, mais completos, né? Peguei alguns exercícios da lista que são mais completos para a gente resolver junto, né? Para dar aquele pontapé inicial para vocês. Por exemplo, na parte de cavitação, pressão de vapor e cavitação, né? Aquela parte, eu não fiz nenhum, porque os exercícios que eu observei, eles são muito teóricos, assim, eles são muito intuitivos. Aí vocês conseguem resolver sozinho, tá certo? Aí por isso que eu pulei a parte de pressão de vapor, né? E energia também, certo? Os exercícios de energia também são bem mais fáceis, assim, mais teóricos e mais intuitivos. Aí eu pulei logo para o de viscosidade, tá certo? Então, o primeiro aqui, ó, é sobre densidade e gravidade específica. Também é um exercício bem fácil mesmo, tá certo? Um container de 100 litros está cheio de ar a uma temperatura de 27 graus Celsius. Qual é a pressão do container? Aí, nesse caso aqui, né, a primeira situação que nós observamos, que é o fluido, né, que ele está levando em consideração. Nesse caso aí é um gás, né, que é exatamente o ar, não é isso? E a gente viu, né, nas nossas aulas teóricas que o ar ele se comporta como gás ideal, não é isso? Então, assim sendo, né, a gente vai trabalhar com aquela equação, não é isso? P vezes ρ, ou melhor, P vezes volume específico, né, vai ser igual a constante vezes a temperatura, tá certo? A equação dos gases ideais, ok? Então, nesse caso aqui, vamos trabalhar com aquela equação. Então, deixa eu passar aqui para a gente ver. Isso. Então, nas condições especificadas, né, o ar é tido como gás ideal, então vai valer para a gente aqui essa relação, certo? Como eu já tinha falado, né? A pressão vezes o volume específico vai ser igual a constante do gás, né, vezes a temperatura. Então, como ele pede aqui a pressão, a gente já vai isolar aqui o P nessa equação, né? E vamos deixar ela guardadazinha aqui, ó, certo? Então, o volume específico aqui ele está multiplicando, a gente vai jogar ele para cá, né, do outro lado da equação. Então, ele vai passar dividindo. Então, a gente vai utilizar, vamos determinar a pressão através
dessa relação aqui, tá certo? Aí vamos identificar o que foi que a questão nos deu, né? E o que é que falta, vamos dizer assim, a gente buscar, tá certo? A temperatura ele dá, né? Aqui, ó, certo? Lembrando que nessa equação aqui a gente vai usar a temperatura em Kelvin, então ele dá aqui em 27 graus Celsius, eu já transformei aqui para Kelvin, tá certo? No mais, ele dá o quê? Certo? Falta o R, né? E o volume específico, ok? Em relação ao volume específico, ele dá o quê? Ele dá o volume aqui do fluido, né? Aí o que é que nós iremos fazer? Ó? A gente vai lembrar da própria definição de volume específico, que é o quê? O volume, né? É a relação entre o volume e a unidade de massa, tá certo? Assim sendo, né? A gente vai aplicar essa relação, tá certo? Essa definição e vai encontrar o volume específico. O volume aqui ele já deu, ó, 100 litros, né? Eu já vou converter para cá, ó, em metros cúbicos, que é o quê? A unidade do SI. Lembrando sempre que a gente vai trabalhar com as unidades do SI. E pela definição, né? Isso aqui vai ser o quê? Vai ser o volume, no caso que foi dado aqui, ó, por unidade de massa, né? Então, a unidade, todo mundo sabe que é 1 quilograma, né? Que seria a unidade do SI, tá bom? Então, efetuando essa operação aqui, muito simples, né? A gente vai encontrar que o volume específico vai ser 0,1 metros cúbicos por quilograma, tá certo? Isso aqui seria o volume específico. E aí, no caso, só nos restaria, né? Voltando aqui para a gente relembrar a equação. Só nos restaria agora o R, que como a gente já viu nas aulas teóricas, ele é um valor tabelado, né? Então, só é a gente consultar a tabela, no caso aqui do livro, a tabela 1, certo? Lembrando, se atentar para as questões das unidades, certo? Então, deixa eu só pegar o livro aqui, só para eu confirmar aqui para vocês, certo? No livro é a tabela 1, ok? E aí, galera, esse R aí que ele dá, né? Ele já dá o valor do R direto. A unidade que o livro traz aqui, ó, é o quê? Kilojoule, certo? Por quilograma vezes Kelvin. Sendo que essa unidade, ela equivale ao quê? O próprio livro faz essa observação, tá certo? Ela vai ser igual a quilopascal, que é a unidade que está aqui, ó, vezes metros cúbicos, certo? Por quilograma vezes Kelvin. Então, a gente vai utilizar essa unidade aqui, ó, porque note que a gente vai ter aqui um metro cúbico e um quilograma, né? E aqui também vai aparecer, né? Então, de modo que quando a gente fizer a operação, a gente encontra o resultado com a unidade correspondente, tá certo? Voltando aqui, ó, lembrando que a gente vai encontrar o quê? A pressão, né? Então, dado de pressão é o quê? É a mesma unidade de tensão, né? Isso, pressão é o quê? Força por unidade de área. Então, no caso, a unidade que a gente vai trabalhar vai ser o quê? Pascal, tá certo? Ok? Lembrando que 1 Pascal é o quê? 1 Newton por metro quadrado, né? Ou a gente vai utilizar, no caso, encontrar aí em Pascal ou algum múltiplo ou submúltiplo, tá certo? Ok? Então, a gente já tem todos os nossos 3 elementos aí, né? Para a gente poder determinar a pressão aí para essa situação aí que o problema nos pede, certo? Então, vamos ver, vamos caminhar aqui. Bom, o que a gente precisa fazer agora é simplesmente, né, substituir os valores, tá certo? 0,287, isso aqui seria o valor de R. 300,15 aqui seria o quê? A temperatura, não é isso? Certo? E esse valor aqui, que está dividindo esses outros valores, é exatamente o volume específico que a gente já calculou também anteriormente, certo? Então, observe aí que juntamente com os valores
os valores numéricos, né, de cada propriedade, a gente está colocando aí também as unidades, né, para que a gente possa também efetuar o cálculo e verificar a compatibilidade, né, do nosso resultado, se o resultado vai estar coerente, né? Observe que vai aparecer o que aqui, ó? Um KPA, né, 1 kPa, que é o resultado que a gente espera, né? Já que a gente está encontrando pressão, é a unidade de pressão, conforme já foi falado, vai ser Pascal. Então, vamos trabalhar essas unidades de modo que, ao final, só resta aqui o quilopascal. Então, a gente já observa aqui, pessoal, eu estou multiplicando o quê? E essa parte aqui da equação por essa. Então, esse Kelvin aqui, ó, ele já vai sumir com esse Kelvin, né? Então, vai ficar o quê, ó? Metros cúbicos por quilograma. E note que aqui embaixo também eu vou ter o quê? 1 metros cúbicos por quilograma. Então, esse metro cúbico por quilograma aqui, ó, ele vai ser anulado com esse de baixo, tá certo? Note que só sobrou agora aqui, ó, o quilopascal, né, que é exatamente a nossa unidade para pressão que a gente deseja, ok? Então, efetuando esses cálculos aí, né, eu sempre gosto de conferir o resultado, certo? Embora eu já tenha feito essa questão ontem, mas gosto de fazer na hora sim. Estou aqui com a minha calculadora, ó. E se vocês também, né, puderem fazer aí, seria bom porque, né, caso eu faça o cálculo errado, né, a gente já vê onde é que a gente já faz a revisa e identifica o erro, tá certo? Então, deixa eu fazer aqui rapidinho para conferir o resultado, se vai bater. A minha deu 861,43. Está errado, mas vamos lá. Não, sempre. Ah, não, tá assim. Tá certo, a minha deu isso também, eu já ia dizer. Isso, tá certo. Então, muito bem, foi bem rápido o cálculo, tá certo? Então, é isso mesmo. Então, 14, professor? Oi? 861,14? Isso. Por que 14? Por que 14? Peraí, esse aqui é o resultado. Tá vendo aí, É o resultado que eu tinha feito ontem. Deu quanto de vocês agora? 861,43. Eu acho que esse Eu resultado achei parecido. Eu achei parecido o seu com o das meninas. Os valores. certo. Parecido, diga que valor, porque parecido. De 14 para 800. Resultado parecido não nos interessa, não, viu? Tem que ser exato. Faça mais uma vez aí. E eu vou... Fiz de novo, 861,43. professor? O meu deu Quanto dá? 861,43. Tá vendo, Então é isso professor? mesmo, tá certo? Eu ontem eu devo ter feito errado, tá vendo? Por isso que é bom. Eu também. Por isso que é bom a gente repetir o resultado, certo? Não, melhor foi quando eu disse ele tá errado. Deu Tá nem certo? tempo pra Pronto, então- Bobilana. Oi? Não é? Como é? Eu tô dizendo que tu não deu nem tempo de Lara terminar, fechar a boca. Já está errado. De falar, ele já começou. Já pensou? É porque eu tinha feito ontem o resultado da questão que a gente vai resolver na sequência. Aí, se eu não me engano, o resultado dá um resultado decimal, assim, né? Errou, pronto. Dá um valor de dezenas. Aí eu confundi com essa questão. Por isso que eu falei automaticamente que estava errado, mas que realmente eu me equivoquei. Tá certo? Então, eis aí o resultado, tá certo? Então, para essa situação, a resposta vai ser, a pressão do container vai ser 861,43 kPa, tá certo? Aí, só observação, nessa lista de exercício, nessa parte de densidade e tal, tinha muito exercício que estava envolvendo a parte de pressão. Aí, eu acho que eu não vou nem incluir esses exercícios nessa lista, porque, embora a gente já tenha aprendido esse conceito, né, no ensino médio da área de física, mas a gente não viu ainda aqui na disciplina. Aí eu vou deixar para explorar esses exercícios mais posteriormente, tá certo? Porque envolve essa questão de pressão absoluta, pressão atmosférica. Aí, quando a gente vê essa parte teórica, que a gente pode rever algum exercício desse tipo,
tá certo? Então, apenas essa observação aí que eu lembrei agora, né? Já que a gente obteve um resultado aqui, pressão, então me veio à mente esse problema que eu tive observando quando estava selecionando esses exercícios, tá certo? Então, pronto, a primeira questão, né? Como vocês viram, bem simples, tá certo? Então, conforme eu venho falando, o que é importante a gente analisar nesses exercícios? Antes, né, de formular matematicamente o problema, é entender, né, o conceito físico da questão, tá certo? Qual a aplicação que a gente vai dar, né? E em função dessa aplicação, quais ferramentas matemáticas, né, daquelas que a gente desenvolveu, né, do que a gente aprendeu, a gente vai fazer uso, tá certo? Então, nesse caso aqui, né, a gente fez o quê? Uma aplicação da equação geral dos gases ideais, tá certo? Então, a dica é sempre, quando for resolver o problema, né, se atentar, né, tá certo? Ler o problema direitinho, com calma, e aí tentar identificar, né, do que se trata o problema em questão, tá bom? Então, essa questão aqui, alguma dúvida, pessoal? Alguma observação? Muito simples, né? Acho que tem muita dificuldade, não. Então, as outras questões também, dessa parte desse estado de gravidade específica, acredito que as que eu selecionei, né, para passar para vocês, né, elas são realmente bem nesse nível, assim, são bem simples, tá certo? Então, posso passar para a próxima? Pode. Pode. Vamos lá, então. Vamos fazer a nossa segunda questão aqui. Bom, como eu disse, né, a gente vai fazer uma de densidade, compressibilidade e viscosidade. Vamos fazer agora a de compressibilidade, tá certo? Então, água a 15 graus Celsius e pressão de 1 atm é aquecida até 100 graus Celsius sob pressão constante. Usando dados de coeficiente de expansão volumétrica, determina a mudança na densidade da água, tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, o que é que a gente vai ter, né? A gente vai ter um processo da água vai o quê? Sofrer uma variação de temperatura a pressão constante, não é isso? E ele pede para determinar, né, em função dessa mudança, no caso de temperatura, qual será a mudança que vai ter na densidade da água, tá certo? Aí, ó, para essa situação aqui, ó, né, a gente vai utilizar essa equação, que seria aquela última equação que a gente desenvolveu na parte de compressibilidade, tá certo? Então, se tratando aqui, ó, variação da densidade devido a mudanças na pressão e temperatura, a gente vai utilizar essa equação, não é isso? Então, a gente vai relacionar aqui ou mudança de densidade ou de volume específico, né? Como ele pediu aqui densidade, então é mais óbvio, né? Mais interessante, a gente já vai encontrar o resultado direto, utilizar a própria variação da densidade aqui na equação, tá certo? Então, se tivesse, depois vocês podem refazer esses exercícios, certo, em casa, e aí vocês vão ter a oportunidade, né, de revisar e voltar lá na teoria e ver essas equações. Então, vamos ver lá que na última parte de compressibilidade vai estar exatamente essa equação aí, tá certo? Só um instante, pessoal. Então, pessoal, a nossa equação ela vai relacionada da seguinte maneira, né? Note que a gente está com a equação aqui em termos de variações finitas, né? Para simplificar o nosso cálculo, né? Já que a gente, vamos dizer assim, a gente poderia utilizar aquelas relações de derivada, mas aí a gente teria que ter o quê? As funções, né? As funções matemáticas que vai relacionar cada elemento desse no problema. Então, a gente o derivava ou integrava e resolvia. Como o problema não dá, a gente vai trabalhar com as equações finitas mesmo, tá
tá certo? Então, menos aqui a variação da densidade dividido pela densidade vai ser igual a beta vezes ΔT menos alfa vezes ΔP, né? Lembrando que beta é o coeficiente de expansibilidade, não é isso? E alfa vai ser o inverso do coeficiente de compressibilidade, tá certo? Aí, ó, nessa segunda equação aqui, eu só fiz um rearranjo, né? Eu peguei aqui, ó, o ρ e joguei para cá, né? Passei para o segundo membro aqui da equação, e aí quando ele passa, ele vai passar multiplicando, tá certo? Então, eu apenas passei o ρ aqui para o outro lado. Então, continuando aqui, ó, o que é que eu vou ter aqui? Ele fala na questão, certo? Que esse processo, a pressão é constante, né? Se a pressão for constante, então o nosso ΔP aí, ele vai para onde? Ele vai para zero, tá certo? Ou seja, essa parte aqui da equação, ela vai ser eliminada. Então, reescrevendo aqui, ó, a gente vai ter o quê? Menos Δρ vai ser igual a ρ vezes beta vezes ΔT, né? Lembrando que beta é o coeficiente de expansibilidade, tá certo? Só reajustando aqui mais uma vez, ó, eu peguei aqui ó, o sinal de negativo e joguei para o outro lado, né? Tendo em vista que a gente vai encontrar o valor de Δρ, né? Não menos Δρ, certo? Então, apenas ajustei para que ao final a gente já encontre o resultado certinho, beleza? Então, eu vim para cá, ó, certo? Vamos continuar aqui. Aí, só voltando aqui um instante. Então, assim como a questão anterior, o que é que a gente precisa saber agora? A gente precisa identificar cada um desses três elementos aqui para que a gente coloque nessa equação e determine exatamente a variação da densidade. Não é isso? Aí, ó, o que é que eu vou fazer, né? A informação que eu tenho inicialmente é o quê? A variação da pressão, né? Aí, o que é que eu faço? Ó, eu vou tirar uma média aqui da temperatura, tá certo? Então, a água vai o quê? De 15 graus Celsius até 100. E eu vou tirar uma média aqui, ó. Tá certo? Então, desse valor, a média que eu encontrei foi 57,5. Com base nessa média, certo? Eu vou na tabela A3 e vou tirar o quê? O coeficiente de expansibilidade. Tá certo? Ok? Então, em função dessa informação, né? Eu vou tirar o quê? O coeficiente de expansibilidade. Tá certo? Que a gente vai considerar o quê? Que durante todo esse processo, né? Ele vai se manter constante. Tá certo? E aí, esse valor será o quê? O valor médio, né? Da temperatura que vai ocorrer nesse processo. Quer dizer, ela vai variar de 15 a 100. A gente tirou a média aí, que no caso foi 57,5, e vai encontrar o valor de beta. Aí, deixa eu fazer uma observação aqui. Deixa eu primeiro aqui colocar aqui a tabela A3 para eu tentar mostrar para vocês. Na tabela A3, galera, por exemplo, aqui a gente tem para a água, né? Ó, aí a temperatura começa 0, né? Aí a gente vai ter, ó, ela fornecida no intervalo de 5 minutos, tá certo? Então a gente vai ter o quê? 50, 55 e 60. No caso, a gente encontrou aí, ó, o valor entre 55 e 60, né? 57,5. Tá certo? Exatamente no meio. Aí a gente poderia fazer o seguinte, né? Ou pegar o valor na tabela de 55 ou de 60. Ou poderia fazer uma interpolação e encontrar esse valor. Tá certo? Para simplificar aqui nosso problema, já que a gente está, vamos dizer assim, está com um recurso um pouco limitado, né? Eu peguei o valor de 55, tá certo? Não sei se vai dar para vocês verem, acredito que não, mas o valor até cheguei a grifar, está aqui na tabela, tá certo? Depois vocês, quando for fazer os exercícios, vocês vão ter que ver uma forma de encontrar essa tabela para consultar esses valores. Se for o caso, eu posso tirar uma foto e mandar para vocês. Tá certo? Ok? Então, o valor de beta, o valor é tabelado, que vai ser dado em função da temperatura média durante a temperatura média que a gente considerou no processo. Tá certo? E aí, ó, para a água... Professor, eu tenho Oi. uma dúvida. Sempre vai ser a temperatura média?
Tipo, quando for um caso assim? A não ser, né, que você, por exemplo, para cada faixa de temperatura, você tem um valor do coeficiente, né? Aí você... Porque quando eu vi a fórmula, eu pensei que ia ser a variação e não a temperatura média. Não, então, mas é porque, assim, foi aquilo que eu falei na questão. Você vai ter, a gente vai utilizar a temperatura média, né? A gente houve uma simplificação no problema. A gente vai considerar que o coeficiente, nesse caso, o coeficiente de expansibilidade, ele vai permanecer constante durante todo o processo, né? Se a gente considerar que a cada faixa, cada mudança de temperatura ele mude, aí é um problema que já é um problema mais complexo, né? Então a gente vai ter que ter o quê? Uma função que mostre, né, a variação do coeficiente de expansibilidade em função da temperatura. Aí a gente vai utilizaria ferramentas matemáticas mais avançadas, né? Uma derivada, alguma coisa nesse sentido. Entendeu? Aí Entendi, obrigada. a gente teria que ter também, vamos dizer assim, informação mais completa, né? Ou então a gente podia ter, por exemplo, né, de 15 a 100, vamos supor, a cada 5 graus Celsius, né, a gente tivesse um valor de coeficiente. E a gente traçasse um gráfico, né? Um gráfico aí de modo que a gente pudesse, né, vamos dizer assim, ter uma média mais precisa, né? Ou em outras palavras, seria exatamente fazer a integral dessa função, né? Você teria, vamos dizer assim, ou melhor, você teria a derivada e você teria exatamente esse valor do coeficiente, entendeu? Então, nesse caso aqui, como o problema ele simplifica, a gente vai utilizar um valor médio, fazendo a seguinte observação. Nós estamos considerando que durante todo o processo, né, ele vai ocorrer com o coeficiente de expansibilidade com valor constante, ok? Obrigada. E no caso aqui, ó, para a água, para a gente determinar a rho, o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai pegar os valores iniciais aqui, né, que ele chamou no instante inicial, que ele chamou de 1 aqui, né? Então, na temperatura inicial, T1, de 15 graus Celsius, e a pressão de um atm, conforme ele disse, né? Esse valor de pressão não vai mudar. E também na tabela 3, tá certo? A gente vai encontrar o valor da densidade, né? Então, tá aqui, né? Tô olhando para o valor aqui na tabela, depois vocês vão poder olhar. A densidade da água nessas condições vai ser exatamente 999,1 kg por metro cúbico, tá certo? Então, feito isso, né? Certo? A gente já tem todo o nosso problemazinho montado. A gente agora só vai fazer o quê? Substituir os valores, certo? A gente já tinha desenvolvido essa equação. E aí, né, efetuando os cálculos aqui, ó, tá certo? E juntamente com os valores numéricos, a gente vai ter os valores aí das unidades, né? E como a gente quer a variação de densidade, a gente vai ter o valor que quilograma por metro cúbico, que já está aqui, né? E se a gente observar aqui, ó, o valor de beta é 1 sobre K, tá certo? Kelvin, né? Esse K aqui é Kelvin. E a temperatura é Kelvin, tá certo? Efetuando esse cálculo aí, vamos lá, deixa eu só confirmar mais uma vez, tá certo? Tá, deixa eu terminar aqui que depois eu volto, tá bom? Então, deixa eu só fazer mais uma vez esse cálculo aqui. Professor, no caso aí o delta T vai ser 100 menos 15? Eu já vou explicar essa questão aí, tá bom? Deixa eu só terminar aqui. Vocês fizeram o cálculo aí? Eu fiz, não deu isso aí não. O meu também não, deu 41. 41,10. Isso aí mesmo.
Peraí, o meu também 10 falou. Deixa eu só conferir aqui novamente.